Bom, rapaziada, quando surge, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente também vai falar sobre isso daqui, até porque revela esse lado humano do atleta. E antes de mais nada, hoje tem Fit Podcast com ela aqui, Bibiana Bolson, que foi setorista do Palmeiras, jornalista e que vai trocar uma ideia com a gente sobre alguns pontos de cobertura do Palmeiras e algumas histórias voltadas ao Palmeiras, ao jornalismo esportivo. Então não perca, meio-dia lá no canal Verdão MVVC. Conto com a sua presença. Rapaziada, e quando eu falo assim que existe um lado humano por trás do futebol, não é só por conta da declaração do Danilo. É quando a gente vai reivindicar também que os produtos do Palmeiras precisam ter uma inclusão, mesmo sabendo que está tudo muito caro. A gente sabe disso. Ontem eu fui ver alguns comentários e eu vi a galera falando: Fernando, você está esquecendo que está tudo muito caro. Sim, está tudo muito caro, mas nem tudo precisa ser caro. Esse é o ponto. Então, ainda falando dessa parte humana, né, aproveitando o gancho lá da camisa, porque é uma situação de momento, o Danilo postou aqui um texto, né, na verdade, publicou um texto nas suas redes sociais, com certeza assessorado o texto, porque a gente sabe que o Danilo é um cara simples, tá? Que normalmente não é muito de trazer os holofotes para si. Nesse sentido, eu acho ele parecido com o que a gente via de alguns jogadores, tipo o Rivaldo. Fala pouco, né? Faz muito, tá numa fase ruim, mas não é um cara assim midiático. Então, por isso que acho que vale a pena o vídeo, vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso daqui, tá? Eu vou ler rapidinho, sei que nessa altura do campeonato todo mundo já viu, todo mundo já deve ter dado uma lida, mas vale a pena a gente trocar uma ideia para ver a tua opinião, tá? A vida de um atleta é muito doída mesmo, talvez algum de vocês não façam ideia, é feita de altos e baixos e no caso do futebol ainda mais maluca. Profissionalmente já estive em momentos melhores no clube e acreditem, meus últimos jogos também não me deixam feliz. Sei da importância do Palmeiras na minha carreira, pois construímos diariamente uma história de vitórias e temos mais para conquistar. Trabalho dia a dia incansavelmente para buscar meu melhor, sem que nada tire o meu foco. Quem acompanha minha carreira sabe que eu estou longe de ser um cara violento e desrespeitoso dentro e fora de campo, né? Tanto que em toda a minha carreira tive 2 expulsões, e foram essas 2 aí, né? A primeira contra o Atlético Mineiro, em um lance eu escorreguei e cometi a falta. A segunda, no último jogo contra o Santos, em que cometi a falta para evitar um provável gol. Errei. E sim, talvez sairia o gol do Santos, isso é um fato. E aí aqui, preferi a falta do que o risco no gol e exagerei. Me desculpo com meus colegas de trabalho e com os torcedores que sempre apoiaram nos bons momentos, e sabia que não seria diferente agora e obrigado. Então, de cabeça erguida, seguirei trabalhando, pois temos objetivos a alcançar e, como eu disse, eu sei da minha importância para esse objetivo, tá? Continuo mesmo, sigo bem e confiante no meu potencial, pois sei que é na adversidade que tornamos ainda maiores. E de fato é isso, tá? A questão que pega aqui é o seguinte: pontos positivos aqui que eu achei e que vale a pena a gente externar, né? Pontos positivos e pontos não tão positivos assim. Os positivos é que revela esse lado humano, ou seja, que ele sabe que não está numa fase boa, ele sabe que pisou na bola e reconhece isso. Isso é muito legal, isso é positivo, porque fica aquela coisa: será que o torcedor tá maluco? Será que o Danilo tá oscilando ou não tá? Será que o que ele pensa sobre as expulsões? Então sim, pensa, não está satisfeito, e isso é o primeiro passo para você recuperar. É você saber que você não está no nível que você esteve ou do que você quer chegar. Então acho que isso é um baita de um ponto positivo para o Danilo. Ao lado negativo é aquela coisa, né? Ele privou os comentários, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter um carinho com o Danilo nesse momento. As pessoas, de modo geral, tá? E eu às vezes me incluo nessas pessoas, elas querem olhar somente para o que a pessoa entrega. Então, se você entrega, se você me entrega algo, tá tudo muito bom. Se você deixa de entregar, independente do motivo, alguns motivos familiares, outros performance mesmo, outros por falta de sorte, não importa muito, importa é o que você está entregando. E aí eu trouxe uma live ontem, e nessa live eu falei o seguinte: a gente precisa olhar para o Danilo e começar a olhar para os jogadores do Palmeiras e também associar o período da temporada. Tem muita gente que está cobrando ainda que o Palmeiras jogue bonito, e para mim não vai jogar. Para mim, se o Palmeiras chegar no título brasileiro, que tudo indica que a gente vai conseguir,
vai ser jogando esse futebol que a gente está vendo e que realmente teve uma queda. E quando a gente vai avaliar um atleta, olhando para a nossa temporada, um dos pontos que eu acho fundamental é a gente entender que a nossa temporada começa com o Campeonato Paulista, com alguns jogos de Copa do Brasil fáceis e aí algumas competições mata-mata para quem ganha, tipo Recopa, Supercopa e tudo mais, para entrar em Campeonato Brasileiro, onde as equipes elas estão dividindo várias atenções e esse momento do Campeonato Brasileiro. Esse momento do Campeonato Brasileiro é a equipe que não quer cair. É a equipe que quer chegar na Libertadores, equipe que briga pelo título e equipe que não briga por nada. Então assim, nesse momento do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente consegue avaliar melhor o atleta por um todo. Porque é o que eu disse anteriormente e disse na live, queria muito saber a sua opinião. Jogar o Campeonato Brasileiro não é difícil. Difícil é decidir no Campeonato Brasileiro. Jogar uma temporada com a camiseta do Palmeiras também não é complicado, porque você tem um bom elenco, você tem boas condições. Complicado é jogar decisões, complicado é jogar momentos difíceis. E esse elenco acabou conseguindo em momentos assim nos acostumar com as conquistas, que foi com as 2 Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro e novamente brigando por um Campeonato Brasileiro. Só que quando do lado daqui a gente cria um conteúdo, eu acho que é importante a gente associar esses pontos, a gente trazer pontos mais relevantes para você que assiste. Então não dá para levar a sério muitas vezes a performance inicial dos atletas na temporada. Porque os caras se prepararam, tiveram uma pré-temporada e as primeiras competições é de nível de performance duvidoso. Então os primeiros 6 meses no Brasil, nível de performance é muito duvidoso. E aí é legal para fazer essa análise olhar por um todo. E muitas vezes o que acontece? Quando você vai fazer essa análise olhando por um todo, você já perdeu o jogador porque ele lesionou. Então o caso do Veiga, por exemplo, lesionou. Outros jogadores que tiveram um começo muito bom e depois. Então eu acho que tudo isso vai servindo de lição temporada após temporada, principalmente naquilo que a gente entende como as questões de problemas do calendário, que é o Campeonato Paulista. Então hoje, esperar que um time que performou em números, mas talvez não trouxe um bom futebol, vá performar agora. Então, dentro de tudo isso, o que eu espero do Danilo? Só que nos ajude a ser campeão brasileiro e que depois disso, se vai deixar o Palmeiras ou não, aí é uma outra questão. Se vai encerrar o ciclo dele no Palmeiras ou não é uma outra coisa, mas que ajude, porque é isso que fica de fato. Eu sei que no dia a dia a gente tem o debate de jogar bonito, de jogar melhor, mas o que fica de fato são títulos e isso não adianta discussão. A gente pode até pensar diferente, não, mas a gente precisa visualizar o futebol, o resgate. Não, cara, porque no final das contas, sabe os programas de televisão, os jornalistas que não gostam do Palmeiras? Pois é, eles estão babando para falar que o Palmeiras não vai ser campeão. Eles estão babando, isso é um fato. Então como que você prova que você de fato é campeão? Com títulos. É isso. Então eu acho que esse momento do Danilo nos externa todos esses pontos que a gente pode discutir do que é e não fundamental. E também quando a gente tem uma visão 360, ainda que o Danilo esteja numa fase ruim, meus amigos, falando de Santos, de São Paulo, de Corinthians, principalmente aqui dos rivais de São Paulo, cara, nos últimos 6 jogos, eu não sei quantos jogos o Palmeiras está sem perder, acho que são 7 pro Santos, mano. Olha a fase que a gente tá. São 7 jogos sem perder pro Santos. Você pega o melhor Palmeiras que você vir na sua cabeça. Talvez não ficou 7 jogos seguidos ganhando do Santos. Talvez. Tá? Então assim, são coisas que vale a pena a gente discutir, porque eu acredito que são elementos fundamentais pro debate. Não somente olhar ali pontualmente pro Danilo ou para um ou outro jogador, ou do mais bagre pro melhor. Eu acredito que é legal ver um pouquinho, às vezes, no meio desses vídeos, de tanto vídeo, a visão um pouquinho mais 360. Queria saber muito a sua opinião, comenta aqui embaixo e também conto com vocês meio-dia lá no Fit Podcast com a Bibiana Bolson, beleza? Manda também suas perguntas lá no chat pra gente fazer pra ela. Fechou, rapaziada? Tamo junto lá no MVVC. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações, você não perde nenhum vídeo. Valeu, abraço!